Bem, gente, dando continuidade, né, à nossa questão de conflitos, mais um conflito conhecido de vocês aí, né, que vocês ouvem muito falar na televisão, nos jornais, nos rádios, etc. E sempre a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Essa divisão naturalmente fazia parte do mundo bipolar. Você tinha o Vietnã do Norte, apoiado pela Rússia, por exemplo. Você tinha a Coreia do Norte, também apoiada pela Rússia, né, e mais recentemente pela China. E a Coreia do Sul, né, tinha um apoio norte-americano, Vietnã do Sul, né, então se criava os conflitos da Guerra Fria. Né, mas esses conflitos seguiram. Né, no caso do Vietnã, né, você acabou com a divisão norte-sul. Na Coreia ainda existe essa divisão. E essa divisão gera problemas. Né. No primeiro momento, né, a Guerra da Coreia representou algo muito importante nos Estados Unidos, que era a manutenção de clima de guerra na Ásia. E a venda de armamentos, naturalmente, que interessava os Estados Unidos. Por outra, né, uma vigilância constante sobre a expansão do mundo socialista ali, que não era interessante para os Estados Unidos. Por isso que eles colocaram base nas Filipinas, base no Japão, base na Coreia do Sul. Quer dizer, tudo para defender o quê? Os interesses da estrutura capitalista, do mundo bipolar. Né? Quando você vem, por exemplo, para o desenvolvimento econômico das Coreias, você percebe que o avanço da Coreia do Sul foi muito maior do que da Coreia do Norte. Enquanto a Coreia do Norte trabalha mais as chamadas indústrias de base, transformação, a Coreia do Sul trabalha isso e mais as indústrias de bens de consumo, além de participar naturalmente, né, das chamadas ZPEs, né, zonas de processamentos e exportações, associadas aos tigres asiáticos. Então você pode afirmar que a Coreia do Sul, né, gente, é uma Coreia das ZPEs, né, ou dos tigres asiáticos, com uma vantagem, né? Eles já tinham indústria de base e transformação. Então, como ele estimula os bens de consumo, né, ele forma uma tríade aí de equilíbrio e crescimento. Então, a Coreia do Sul cresceu assustadoramente no seu desenvolvimento, né, mais do que a Coreia do Norte, que se manteve mais tradicionalista, e as indústrias hoje no nível mais sucateado do processo produtivo mundial. Então, no mundo globalizado, o avanço da Coreia do Sul é muito maior do que o avanço da Coreia do Norte, em termos de desenvolvimento. Claro que isso também assusta os coreanos do Norte, né? Porque a força que eles têm é justamente no setor militar. Né? E esse setor militar eles usam até como armas. Né? Tanto o Il-sung, como o Il-sung-1 e o Il-sung-2 agora, né? Quer dizer, tanto o avô quanto o pai e o próprio neto, né, os três usam o mesmo argumento. Né? Caso vocês não cumpram, né, as decisões de apoio à Coreia, nós vamos atacar vocês. E, naturalmente, né, eles têm o poder bélico, né, atômico. Né? Então, de repente, eles podem colocar um míssil desse de curto alcance e acertar o Japão, né, que é apoiado pelos Estados Unidos militarmente, podem acertar a Coreia do Sul, né? Pode acertar Filipinas e outras bases ali dos Estados Unidos, que deixaria um problema muito grave no quadro mundial dos conflitos. Né? Nesse caso, o apoio da Rússia e da China dá um certo reforço a essa política da Coreia do Norte, né? Porque ela se sente, vamos dizer, respaldada para a qualquer momento ameaçar esses países mais próximos. E, naturalmente, os Estados Unidos ficam num complicador ali difícil, né? Porque, por exemplo, a Coca-Cola, o McDonald's estão na China. Então, caso os Estados Unidos venham rebater um ataque coreano, de repente ele pode acertar a própria China, inclusive as suas fábricas, né? O que não seria muito interessante. Né? Por outro lado, a Rússia, né, estimula o processo, né, atômico da Coreia. Então, ela sabe do potencial. Claro, os mísseis são de curta distância, né? Então, existe um problema aí para você interpretar. Que problema é esse? A ameaça de guerra atual. Mais recentemente se falou que Il-sung-2 iria atuar num lançamento de míssil, né, nuclear até os Estados Unidos. Isso é mais difícil. Por quê? Porque quando você fala em míssil de curto alcance, você está falando aí em 300 quilômetros, 200 quilômetros, 400 quilômetros, daqui a São Paulo, né? Quando você fala míssil de nível médio, seriam 800 quilômetros, né? Quer dizer, você dobraria esse espaço. Agora, um míssil intercontinental, que exige aí pelo menos, né, uma distância mais acentuada, os coreanos ainda não têm esse potencial. Né? Então, os russos têm, mas eles não. Tanto que os Estados Unidos agora, né,
está tentando diminuir o número de ogivas em acordo com a Rússia, né? Porque eles têm aproximadamente aí 1000 ogivas, ou um pouquinho mais. E, consequentemente, a ideia é diminuir. Os coreanos não têm esse potencial de ogivas de longo alcance. Então, naturalmente, pensar que a Coreia do Norte jogaria um míssil na Califórnia está fora de propósito, né? Tanto que o conflito não, né, se verificou nessa área. Por quê? Porque a Coreia ameaçou sem ter as condições de fazer isso. Então o aluno imagina, bem, mas eles podem a qualquer momento jogar no Japão. Sim, mas jogar no Japão significa um rebate, né, americano, e consequentemente você não vai querer encarar um porta-aviões americano, perdão. E consequentemente você imagina 2 ou 3 porta-aviões americanos. Para você ter uma ideia do que é um porta-avião americano, se você colocar 2 grandes porta-aviões americanos, um em frente ao outro, o porta-avião brasileiro passa embaixo, né? Então o potencial, né, que ele tem é muito grande. Então o bombardeio, com certeza os coreanos não iriam resistir, né, do norte. Então hoje você falar que a Coreia tem condições de vencer, de brigar, de criar, até pode ser inicialmente, mas eles não resistiriam um mês de guerra com certeza, né? Já que você vai pensar, mas os Estados Unidos investem tanto assim no setor bélico? Sim, gente. Então você imagina aí que os Estados Unidos, você vai somar os 195 países no mundo, né? E você vai descobrir que os Estados Unidos sozinhos têm 40% desse poderio bélico, né? O resto são dos outros, né? Então você deixaria 60% para 194 países. Divide e vê o que você vai achar, né? Quer dizer, é uma coisa incrível nesse sentido, ou seja, como pensar que os Estados Unidos é forte militarmente? Sim, forte, nós estamos falando aqui, é realmente forte, né? E claro, se ele está apoiando a Coreia do Sul, isso é importante. Agora, para a nossa alegria, como diria, né, aquele vídeo maravilhoso, né, houve agora um acordo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, nesse mês de julho, né? E o acordo é de cessar fogo, nada de guerra, e também, né, de intensificar a volta da indústria que fica na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Naturalmente, você tem trabalhadores da Coreia do Norte e tem trabalhadores da Coreia do Sul. Isso pode significar o quê? Um princípio, né, de possibilidade de uma integração maior entre as duas Coreias. Então, antes de você pensar numa ameaça de guerra atual, que não foi apoiada pela Rússia, no primeiro momento, nem foi apoiada pela China, muito menos, né? Consequentemente, a Coreia achou que seria melhor, né, no caso a Coreia do Norte, não entrar numa guerra atualmente. Quer dizer, mesmo porque o mundo está em crise, né, gente? Então, se ela quer ajuda econômica, como é que ela quer ajuda econômica criando uma guerra, né, que vai naturalmente acentuar gastos para esses países? Sem chance, né? Então, nesse caso, o melhor foi o acordo que eles estão selando agora e a volta de uma estrutura industrial integrada, que isso é que é interessante. Também já existe, né, gente, um trem que interliga as duas Coreias. Talvez você não tenha informação sobre isso. Mas esse trem também permite a conexão e, logicamente, uma possível integração futura aí. Quer dizer, a gente vê todas as perspectivas favoráveis à integração das duas Coreias, né, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quer dizer, desse aspecto, pensem sempre o seguinte: o acordo é a melhor posição para a Coreia do Norte, né? Militarmente ela não é tão forte, né? Quer dizer, pode sofrer sanções dos Estados Unidos e não ter o apoio, de repente, da Rússia e da China, o que deixaria naturalmente mais vulnerável esse país. Valeu, gente.